Então, pessoal, bom dia. Então, nós vamos estar começando então a aula, tá? Seminário Integrador da Mulher. Nós vamos estar falando hoje então sobre aborto, tá? Atenção humanizada dentro do aborto. E nós temos agora 14 pessoas online. Se vocês precisarem falar comigo, tá? Só o microfone de vocês ficam todos desativados, tá? Para não dar interferência na minha voz. E aí, se precisarem falar, só ativar o microfone, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou desativar aqui a minha câmera, tá? E aí vamos dar início então à aula. Então vamos lá, pessoal. Atenção humanizada ao aborto, tá? Então a gente tem várias mulheres, né? Dentro aqui de uma estatística brasileira que mais de 1 milhão de abortamentos são induzidos ao ano, tá? Então, assim, é um número muito grande de mulheres que não desejam a gravidez, tá? Não desejam gerar o bebê, tá? E isso é uma das principais mortes maternas. Por que isso? Porque muitos abortos, eles são clandestinos, né? Eles são feitos, às vezes, em clínicas, tá? Que é a minoria, e muitos são feitos em casa, caseiro, né? Então, isso provoca até a morte da mãe. Por quê? Por infecção, por hemorragia, e elas não procuram o hospital, né? Então, a gente tem ali teve um estudo que fala que quanto mais a mulher ela tinha uma classe baixa, uma classe financeira baixa e uma escolaridade baixa, tá? Mais abortos as mulheres cometiam. Então, pelo estudo, falava que o perfil das mulheres que mais acometiam aborto eram essas de classe média baixa e de classe baixa, tá? Então, a gente também tem ali que mais ou menos anualmente 20 milhões são abortos ilegais, tá? E aproximadamente 80 mil mortes são por infecção, hemorragia e danos uterinos. O que, que seria esse danos uterinos? Né? Dependendo do que elas introduzem no canal da vagina, isso fere, tá? O útero, e aí elas podem até perder o útero tendo que fazer uma esterectomia, tá? Então a gente tem ali cerca de 10 a 15% das gestações são abortamentos espontâneos, tá? Sem causa aparente, tá? Sem ser provocado. Então, ou seja, dentro dos abortos, é pouca porcentagem que realmente é um aborto espontâneo, tá? Então, muitas mulheres também abortam por motivo de violência sexual, tá? E só 10% desses abortamentos, tá, são atendidos nos hospitais, os provocados, tá? Então, por que só 10%? Porque aconteceu alguma intercorrência, né? Ela deve ter sangrado muito, ela deve estar sentindo muita dor, ela teve uma infecção, tá com febre, o quadro clínico dela mudou, aí ela procura o hospital. Mas se tudo deu certo, tudo deu bem, ocorreu bem, né? Elas não procuram, tá bom? Então a gente tem ali, por que que acontecem os abortos, né? Os abortos provocados, tá? Geralmente, quando uma mulher ela deseja abortar, tá? Pode envolver o aspecto cultural. Algumas culturas, o pai tem que ser o primeiro homem da filha, né? Ou algum membro da família tem que ser o primeiro homem da família da menina, e nisso ela engravida, tá? Então é com isso que ela deseja abortar, porque ela não quer um filho de um parente de um pai. Outra coisa também é a parte religiosa, tá? Por que religiosa? Não ter relação antes do casamento, ou às vezes namora e engravida, né, antes de casar.
Então, para não escandalizar a família dentro da igreja, ela acaba provocando esse aborto, tá? A gente tem ali muitas formas, tá, de aborto, tá? Que a gente pode abortar. Então, você pode estar inserindo chás, né, bebidas, a gente sabe que a canela, né, o chá de canela no primeiro trimestre, ela pode relaxar o colo do útero e causar um aborto espontâneo, tá? Mulheres podem introduzir objetos dentro do canal da vagina, tá? Então, assim, é um absurdo você pensar que alguém pode colocar um... Oi, pode falar? Oi? JP. Oi, Tamires? Tá me ouvindo, Tamires? Vou ativar seu microfone, então, tá? No mudo. Então, a gente tem aqui salto. Imagine usar um salto de sapato, tá? Usar pau, usar osso de frango, tá? Isso é verdade. As pessoas usam isso de qualquer pontiagudo para poder lesionar e causar um aborto, tá? Então, isso é muito grave, por isso que gera as infecções, tá bom? Então, a gente tem lá, né? Pela Organização Mundial de Saúde, metade das gestações, elas são indesejadas, tá? Então, uma a cada 9 mulheres, tá? Elas correm para o aborto, tá? Para interromper o aborto. Então, eu tenho lá, o que é a interrupção do aborto, tá? O que é o abortamento? Para estar colocando como esse título de aborto, ela tem que estar entre 20 e 22 semanas de gestação, tá? Para considerar aborto. Então, se ela tem 23 semanas, 24 semanas, já não é mais aborto, tá? É óbito fetal, já é um feto, não é mais um embrião, tá bom? Então, isso que a gente delimita o que é o aborto, tá bom? Então, assim, menos de 500 gramas. O que isso significa, tá? Sobre as gramas, é muito burocrático essa relação de gramas. Por quê? Se o bebê nasce com menos, né, o feto, né, o embrião, acaba expelindo, o aborto acontece, e ele tem menos de 500 gramas, vai para anátomo patológico, tá? Vai lá para biópsia, tentam fazer alguma, para identificar o que pode ter acontecido, alguma causa, e não é enterrado, não é nada, tá? Quando passa de 500 gramas, né? Nasceu lá com 520, 530. Pode passar para o anátomo, mas esse bebê tem que ser registrado. Tem que gerar uma declaração de óbito, tá? E a mãe tem que enterrar. Então, isso é muito doloroso, tá? Então, essa parte de gramagem, tá? Só resulta nisso, tá? Da parte burocrática. Não quer dizer que, vamos supor, se ele nascer de 22 semanas e ter mais de 500 gramas, ele continua sendo um aborto, só que tem que registrar, tem que dar nome, tem que enterrar, tá? E às vezes tem mães que não querem isso, tá? Então elas só recebem alta do hospital quando o bebê está pronto para ser levado. Então a primeira funerária vem, pega o bebê e aí a mãe é liberada. Por que esse critério? Porque muitas mulheres foram embora e não voltaram para pegar, tá? Não quiseram passar por esse luto. Então, normas de hospital geralmente sai primeiro o bebê com a funerária e depois a mãe recebe alta. Então, essa parte de gramas é só burocrático, tá bom? Entenderam essa parte? A Alexandra acabou de entrar. A Alexandra, você ativa seu microfone no mudo? Isso, aí não dá interferência. Se por acaso alguém não conseguir ouvir minha voz, ou tá muito baixo, ou tá cortando, tá? Falem, pessoal, tá bom? Então,
muitas causas, né, acontecem pelo aborto. Então, vamos supor, a gente pode entender o aborto, tá? Que a gente pode ter uma incompatibilidade sanguínea, tá? Então, vamos supor, de todos os abortos que acontecem, a mulher, se ela tem a tipagem negativa, o RH negativo, tá? O negativo, AB negativo, tá? Se ela tem essa tipagem negativa, quando acontece o aborto, ela tem que tomar hemoglobulina anti-D, tá? Que é uma injeção intramuscular, conhecida como Matergan, tá? Matergan é o nome comercial, tá? Então, ou seja, por que se ela for tipagem negativa, tem que tomar essa injeção? Para uma próxima gravidez, ela não criar anticorpos contra esse novo feto, tá? Quando, vamos supor, o bebê nasce, né? Tem uma gestação saudável, o bebê nasceu. Aí se coleta o sangue do bebê, tá? Então, eu falo isso do aborto, independente se ela é RH negativa, ela tem que tomar. E se por acaso uma mulher, uma gestação tranquila, ganha o bebê e ela é negativa, aí coleta o sangue do bebê. Se o bebê for negativo também, igual a mãe, não precisa do Matergan. Se o bebê for positivo, negativo com positivo, cria anticorpos por uma próxima gestação. Aí tem que tomar Matergan. No caso de aborto, não tem como coletar o sangue do bebê. Então, por isso que todos os abortos tomam se ela for RH negativa, tá? RH positivo não precisa nada disso, tá bom? A gente tem também, no caso de sífilis, né? HIV, dependendo da má formação, e às vezes acontece o aborto naturalmente, tá bom? Então, a gente tem que identificar quais são os tipos de aborto. Então, a gente tem a classificação aqui. Então, a gente tem ameaça de aborto, tá? A ameaça é quando você está levando uma gestação, está com ameaças, está com sinais, tá? O sangramento, está com sintomas, está com cólica, está com dor. Só que o repouso, né, o descansar, para com esse quadro clínico. E aí ela termina de levar uma gestação tranquila. Então, só teve uma ameaça, tá? Quando eu tenho aborto completo, é quando ela abortou e o bebê saiu, tudo, o feto saiu. Não tem mais nada na cavidade uterina, tá? Saiu por completo. Ela expeliu tudo. O abortamento inevitável, né, ou incompleto, tá? É quando fica restos, tá? Então, ou seja, saiu um pouco de pele, saiu coágulos, né? Pode ter saído alguma parte do membro, se desfez lá dentro. Então, ficou incompleto. Ficou um pouco para dentro e saiu um pouco, tá? O aborto retido é quando aborta e fica preso dentro do útero, tá? Então, vamos supor, muitas mulheres vão para consulta e aí nem percebem nada, porque é início de gestação, tá? Dá para auscultar o coração? Dá para ver o BCF? Dá. E na consulta, ele está negativo e elas não perceberam. Isso é um aborto retido. O bebê não saiu nada, tá lá dentro do útero, tá? O aborto infectado, tá? Ele pode estar preso lá dentro ainda, pode estar retido, tá? Ele pode encaixar em vários, pode ser incompleto, tá? Porque geralmente o infectado, ou ela provocou, tentou provocar esse aborto e infeccionou, tá? Por utilizar materiais contaminados, né? Ou o bebê está bastante tempo lá retido e ela não percebeu, e aí começa o organismo querer expulsar e gera uma infecção, tá? Isso é considerado o aborto infectado. O aborto habitual é o espontâneo, né? Que não aconteceu, não tem causa nenhuma.
E o abortamento eletivo, tá? Que é previsto por lei, é aquele abortamento que você marca para fazer, tá? Então, que casos são esses? Os judiciais, que elas conseguem na justiça fazer o aborto, tá? Eu vou citar o exemplo desses abortos legais pela lei, tá? Então, a ameaça do aborto, ele só tem um sangramento e a cólica. O abortamento completo, você já tem uma perda sanguínea, tá? E quando expulsa tudo, que não tem mais nada dentro, esse sangramento cessa, tá? Aí quando vai fazer o ultrassom, vê que tá vazio, que não tem mais nada, tá? Se por acaso tiver muito coágulo, essas coisas, aí faz curetagem. As pessoas conhecem como raspagem, mas nós, enfermeiros, não falamos raspagem, tá? Falamos curetagem. A gente tem o incompleto, que fica esses restos, tá? Que vai descamando, vai saindo aos poucos. E geralmente o incompleto acontece no máximo até 12 semanas de gestação, tá? O retido, ela vai sentir essas cólicas, vai sentir essa dor, mas o colo do útero tá fechado, então não sai nada, tá? E aí faz ultrassom e realmente vê que não tem mais batimento cardíaco do bebê. Aí é induzido a parto normal, tá? Todo o abortamento ele é via vaginal, tá? Não se faz uma cesárea para tirar. A indução com medicamento, mais para frente eu vou estar falando para vocês. Então, o infectado são essas causas, né? Porque a gente já tem bactéria na flora vaginal e aí com contato com outros materiais, né, gera infecção, tá? O habitual, então, ele pode às vezes estar acontecendo antes de 22 semanas, é óbvio, né? Porque o aborto é só até 22 semanas, tá? E aí a gente tem lá quais são o que provoca os abortos, né? Então, vamos supor, se eu tenho um aborto eletivo, que eu marquei, né, para fazer esse aborto, eu ganhei na justiça, né? Eu fui estuprada, então eu tenho direito de aborto. Então, geralmente pode fazer com sucção a aspiração, né? É introduzido, usa um espéculo, igual fazer preventivo, né? Coloca o espéculo, dilata o colo do útero, introduz o aparelho e suga. Eu deixei como sugestão para vocês lá no portal de vocês, para vocês verem um fio, é um documentário com o tema O Grito do Silêncio. É um documentário de uma clínica de aborto que o médico fazia muitos abortos por ano, milhões. E um dia ele resolveu filmar um aborto que ele estava fazendo. E depois que ele filmou esse aborto, né? Porque, ou seja, quando você faz aborto, você não fica com ultrassom lá, né? Com o aparelho filmando, né? Você simplesmente executa. E ele resolveu filmar, né? Pelo ultrassom. Colocou ultrassom e fez. E ele via que o bebê ficava fugindo, né? Do aparelho dele que cortava, né? Então, primeiro introduziu, parece uma tesoura na ponta, bem comprida. E aí ele tentava cortar o bebê ficava fugindo. Então, depois que ele viu esse vídeo, ele nunca mais realizou aborto na vida dele. Então, esse documentário é muito legal, ele é antigo, tá no YouTube. Então, procurem ver esse documentário, tá? O Grito do Silêncio. E aí, depois que corta, despedaça o bebê lá dentro, você aspira, tá bom? Então, você faz a dilatação, faz a curetagem, né? Limpa tudo que tem dentro. Você pode estar usando drogas ou até as drogas causam aborto, tá? As drogas ilícitas, plantas, tá? Os chás que eu falei para vocês. Tem injeção também de solução salina que injeta na cavidade do útero e queima o bebê, tá? As prostaglandinas, né? As ocitocinas que fazem as contrações de útero. Então, geralmente, se eu tenho um aborto retido, ela foi no hospital, viu que não tem mais batimento cardíaco, o aborto, né? O feto está retido, é feito o estímulo com medicamento,
faz a dilatação do colo do útero. A gente tem um medicamento chamado misoprostol, que ele é o Cytotec, né? O Cytotec que todo mundo conhece. Conhece ele como abortivo, mas ele não é abortivo. Ele dilata o colo do útero. Essa é a função do medicamento. Então, se o medicamento dilata o colo do útero, se ela não quer ter esse bebê, dilatando o colo do útero, o bebê sai, tá? Então, o Cytotec ele é conhecido como abortivo, tá? Por causa dessa situação, desse efeito que ele faz no colo do útero. Então, vamos supor, eu uso ele quando o trabalho de parto está muito demorado, né? Para eu dilatar o colo do útero, para o bebê descer e nascer de parto normal. Então, ele é utilizado. O nome comercial dele é misoprostol. Então, quando vocês forem passar por estágio na maternidade, vocês vão conhecer ele, porque tem muitos trabalhos de parto que usam misoprostol. Ele é caro, cada comprimido custa 250 a 350 reais. Usa ocitocina, tá? Então, todo o estímulo uterino e de colo de útero é realizado no hospital para poder estar tirando esse bebê, tá? Sempre por via vaginal. A gente tem a pílula RU também, que é uma pílula que traz a contração uterina também, tá? Pela legislação do aborto, tá? Qual que é o que protege, né? Que dá direito à mulher a ter o aborto, tá? Então, no caso de estupro, dela ser estuprada, no caso dela correr risco de morte, então ela tem que comprovar, tá? Mas eu vou citar aqui na frente. Tem que ter laudo médico dizendo que ela corre risco de vida, tá? E outro também que é legalizado é quando o bebê está em má formação. Comprovando que o bebê está em má formação, também tem direito a realizar o aborto, tá? Então, muitos são a favor ou são contra o aborto, tá? É cada situação, né, diferente da outra. Quando a gente julga, né, é fácil falar eu sou contra, eu sou a favor, né? Mas cada situação tem uma história por trás, tem um sofrimento por trás, né? Então cabe só quem realiza para poder estar realmente vendo quanto isso é necessário. Para o lado direito, a gente tem ali um embrião sendo formado, tá? Então geralmente ele está com 14 semanas. Ele já está nessa fase, tá? Até 22 semanas aqui do lado esquerdo, ele já está totalmente formado, tá? Ele só está se desenvolvendo, tá? Então, ali, o abortamento eletivo, né? Que é aquele que eu tô marcando, ele usa, então, medicamentos, tá? Quando pacientes que vocês vão ver que são internadas com CID de A1000, que é o procedimento aspirativo. Então, vão saber que vai fazer uma curetagem, né? Faz a dilatação, que eu falei para vocês, tá? Então, aqui, a vantagem e a desvantagem de cada método, né? É o médico que vai estar fazendo, vai estar escolhendo o que é melhor naquela situação. Pode falar. Esse abortamento eletivo, ele pode ser feito em qualquer semanas que a mulher está gestante? Ou tem até, tipo, 22 semanas também? Tem que ser até 22 semanas, tá? Antigamente era mais demorado esse negócio de justiça. Hoje é mais rápido, tá? Por causa disso, porque não adianta depois que passar, imagina a mulher já tá lá com 24, 25 semanas, fazer um aborto, nem o médico do hospital não faz, ele não faz. Mesmo se for com má formação? Má formação, né, já é um caso mais isolado, tá? Mas eles tentam respeitar até 22 semanas, tá bom? Para não Tá. deixar muito grande esse bebê, né? Porque para você fazer um aborto de um bebê muito grande, é mais difícil, né? Pelo tamanho, né, tudo. Então, assim, hoje a justiça tá mais rápida, né, em relação a isso daí.
Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá. Então a gente tem aqui aspectos éticos da nossa profissão, tá? Então é muito complicado você julgar. Então nós, eticamente falando, nós precisamos, né, aplicar os princípios, tá? Que a gente tem. Então, a igualdade, né? Tratar todo mundo por igual, independente que a decisão dela foi querer fazer isso. Porque quando ela é interna, né, na maternidade, ela provocou um aborto, né? Vamos supor, ela teve uma intercorrência, tentou um aborto em casa e chegou no hospital. Então, ela provocou um aborto, então eu não posso taxar ela como na passagem de plantão. Lá, então, aquela mulher que abortou, ela tá lá. Então, essa é a paciente do aborto, né? Então, a gente tem que tratar todo mundo por igual, por nome, por isso que a gente exige tanto que chame pelo nome, a liberdade de escolha de cada um, tá? E tratá-la com dignidade, né? Não desprezar o fato do motivo de internamento dela, tá? Então, a gente tem que fazer a assistência indiferente da situação do paciente, tá? Então, todo paciente, ele tem direito à assistência, tá? Então, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte ética, tá? Do atendimento desse paciente. Por quê? Vocês sabiam que vocês correm risco, tá, de sofrer penalidade? Artigo 154, que fala que é crime revelar alguém sem justa causa, segredo de quem tem alguma coisa, tá? Então, ou seja, se por acaso a paciente pega qualquer pessoa da equipe da enfermagem, difamando, falando, né? Sobre ela pode denunciar, tá? Isso é crime, isso tá em lei, tá? Então, ou seja, não pode ficar denegrindo a imagem da paciente, tá? No caso de abortamento espontâneo ou provocado, tá? A gente não pode comunicar o fato à autoridade policial, tá? Por quê? Porque é um sigilo profissional. Isso daí é antiético, tá? A gente tem que estar fazendo a proteção da paciente, tá? Então, assim, se por acaso ela quiser falar alguma coisa, tem que ter consentimento dela, tá? Nós não podemos interferir nisso daí. Tá? Nós temos que fazer o acolhimento, tá? Então, é totalmente diferente de julgar, tá? Você tem que acolher. Então, ou seja, escutar ela, né? Tentar dar um apoio psicológico a ela, tá? Outra, a gente não pode tomar decisão por ela. Por que eu digo isso? Vamos supor, ela está internando para fazer um aborto eletivo, tá? Ela quer fazer um aborto, ela ganhou na justiça, e ela foi estuprada ou ela teve um relacionamento, né, extra ali. E eu conheci muitas meninas quando eu trabalhava na maternidade lá em Curitiba, que elas iam para as baladas, bebiam e o cara levava ela para algum lugar e elas acusavam de estupro e elas tinham engravidado. Então elas conseguiam na justiça. Então, assim, né, é uma forma, quando você pensa, é revoltante? Então por que bebe a ponto de não reconhecer o cara, a ponto de sair com o cara, entendeu? Então, ou seja, não podemos julgar, tá? Porque agora o resultado final é uma gravidez indesejada. E você não pode dar a sua opinião, né? Você não pode tentar mudar a opinião dela. Em alguns casos, a gente faz o acolhimento psicológico. Algumas, assim, a gente tenta até sugerir que, né, se possível, levasse a gravidez, então doasse o bebê, né? Não matasse ele, mas doasse depois. Porque tem tanta gente na fila de espera, né, por bebês recém-nascidos, tanta gente querendo adotar bebê,
E assim, algumas mudaram de ideia, né? A gente não pode convencer, mas a gente pode sugerir, né? Às vezes elas nem tinham pensado nessa possibilidade antes de dar o bebê, né? Então, algumas tinham até optado a levar a gestação e cancelar o aborto, né? A gente ficava muito feliz quanto a isso. Mas tem que ser uma forma bem singela, né? Bem sutil de sugerir isso, porque ela não pode se ofender, né? Ela não pode interpretar que a gente quer mudar a ideia dela, tá? Mas a gente dá sugestões e faz esse aconselhamento. Então, a gente nunca vai julgar a paciente, tá bom? Então, assim, é nossa tarefa e vocês, como enfermeiros, né, que vão ser líderes de equipes de enfermagem, nós também precisamos passar essa ideia para a equipe de enfermagem, sem julgamentos, sem rotulações, né? Sem rotular os pacientes. Então, ou seja, nós precisamos lidar, nós da enfermagem precisamos lidar com essas coisas, tá? Lidar com os nossos sentimentos. O nosso profissional não pode misturar com o nosso pessoal, com o que a gente pensa, tá bom? Então, a gente tem aqui, vamos supor, um noticiário, né? O que a gente vê no noticiário? Que a filha matou o próprio pai, tá? Então, depois de 28 anos que ela sofreu, né? Foi abusada sexualmente. Ela teve 12 filhos com esse pai, tá? E aí foi onde ela conseguiu matar esse pai. Então, ou seja, quando a gente primeiro fica sabendo, tá? Você condenaria essa mulher por ela ter matado o pai dela, né? Aí, no princípio, a gente julga, meu Deus, como que um filho mata um pai, né? Então, vamos ver a história dela, vamos ler a história dela. Então, será que por 28 anos você, né, abusada do seu pai, tendo 12 filhos com ele, né, você teria essa coragem? Então, cada um vai ter um pensamento diferente, vai ter uma sugestão diferente, tá? Então, a escolha foi dela, tá? Então, ou seja, a gente tem que ver a história por trás, né? Não só o título, tá? Então, no caso, voltando um pouco, previsto em lei, quando a mulher corre risco de vida, tá? Ela não podia engravidar de jeito nenhum e aconteceu, tá? Então, ou seja, ela tem que apresentar para o juiz duas declarações, tá? Dos médicos, mostrando o laudo, tá? Da patologia dela, tá? Então, 2 médicos têm que fazer esse laudo, tem que ter um consentimento da mulher escrito a próprio punho, tá? E no caso que ela tem essa patologia, ela não pode ter filho, tá? E às vezes o médico quer interferir em alguma coisa, ela tem que fazer uma carta de punho de recusa, tá? Que ela quer levar essa gestação pela frente, independente da situação da vida dela, tá? Então a gente tem esse caso. E a gente tem também no caso de anomalia, tá? Má formação, anencéfalo, né? Não tem cérebro, tá? Então tem que ter uma carta da gestante, tá? E se ela tiver um parceiro, se ela for casada, se ela tiver um companheiro, tem que ter a carta dele também consentindo esse aborto, tá? Então, faz ultrassom, tá? Tem que ter 2 ultrassons por 2 médicos diferentes, tá? Para comprovar que tem má formação fetal. Aí ela tem que passar pelo psicológico, a psicóloga tem que fazer um laudo, que ela está em boas condições, que é isso que ela quer, né? E depois tem que ter um relatório médico explicando da anomalia, todas as causas e efeitos, se esse bebê nascer mal formado, isso tem que estar embasado na literatura, tá? Então, tem que ter publicações de patologia, tudo tem que ter embasamento. Toda essa documentação é reunida e apresentada para o juiz, tá? E aí o juiz vai decidir através desse documento, tá bom? E aí libera ou não, tá? Mas geralmente, lógico que libera, tá? Porque é bem embasado, tá? Então, no caso,
consigo transformar um aborto de risco em aborto de menos risco, né? Então, tem casos que levam o aborto a correr mais riscos, né? Então, se a paciente fuma, bebe, usa droga, né? Não se cuida, eu consigo transformar esse aborto em menos risco, né? Em menor risco. Então, ou seja, a nossa estratégia sempre é reduzir riscos e danos, tá? Então, ou seja, se por acaso é uma situação da gravidez ser indesejada, né, nós podemos fazer o acolhimento psicologicamente dessa mulher, né? Nós podemos interferir, né? Tentar aconselhar, tá? Não nunca decidir por ela, tá? Então, vamos tentar sempre minimizar os efeitos, tá? Então, a gente tem ali, dentro do Brasil, foi feita uma pesquisa, tá? Há 10 anos atrás. Então, lógico que aumentou essas porcentagens, tá? Mas 22% das mulheres entre 35 e 39 anos, elas já realizaram pelo menos uma vez um aborto, tá? Ou tiveram pelo menos um aborto, né? Não quer dizer que ela provocou, mas ela pode ter tido um aborto, sim. É mais frequente, então, mulheres de escolaridade mais baixa, tá? E a religião, dentro desse estudo, foi o que mais diferenciou em relação ao aborto, né? Então, para ver como que a religião, né, empata muito com o estupro, tá? E como pesa essa parte de religião também, tá bom? Muitas mulheres têm o sonho de estar nessa situação, de gerar uma vida, ficam felizes, né, de ter uma barriga, poder gerar um bebê dentro, mas isso é o pesadelo de muitas mulheres que provocam o aborto, elas não querem viver essa situação, tá? Independente o que aconteceu com elas, não é o desejo delas tá nessa imagem, tá bom? Eu quero abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Ficou bem explicado os tipos de aborto? Tá tudo certo, pessoal? Certo. Tudo? Entenderam bem? Ninguém tem dúvida nenhuma? Nossa! Que coisa! Camila, agora que eu vi que você é daqui, tá? Do grupo, que eu acabei de responder seu e-mail. Você Tá. conseguiu visualizar lá a atividade? Ainda não, Pro. Só tá os pontos para mim só tá aparecendo do desafio nota máxima só. Quando você entra no portal, não tem lá no encontro 9, 10? O que a senhora postou? Tá tudo lá postado. Então, mas daí quando eu clico, ele vai para uma pasta, ele não abre. Deve ser a Vai para uma forma. pasta do meu computador. Tá. Mas aí você tem que salvar dentro do computador para poder abrir. Ah, tá, não sabia, vou fazer isso. Isso, porque aí quando você abre lá, peraí só um pouquinho, Milena. Quando você abre lá, automaticamente ele abre uma pasta do computador para você salvar dentro do computador. Aí que ele vai abrir o PDF. Tá, e o AVA, ele não tá contando os pontos quando entra no encontro? Ele conta nos encontros que eu posto, não, tá? Mas nas atividades extras do portal, tudo conta. Tá, então deve ser isso. Mas esses trabalhinhos que a senhora tá pedindo, a senhora já colocou os pontos lá? Porque para Não, mim não aparece atividade em sala. não, eu não coloquei nada. Eu vou pontuar todo mundo agora, tá? Esse final de semana que eu vou pontuar todo mundo. Aí vocês vão ter. Semana Ai, que vem, tá? Pode falar, Milena. Professora, então os abortos eletivos previstos por lei no caso de estupro comprovado, no caso também da má formação do feto e quando apresenta risco para a mãe. Isso, isso mesmo. São esses três casos. Isso, esses três casos. Estupro, risco para a mãe e má formação fetal. São esses três casos só que são liberados. Tá, ok. Obrigada, prof. De nada.
Pessoal, agora eu quero... Tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu não sei, semana que vem, pessoal, lembra que as nossas datas de B1 iam iniciar a partir do dia 13? Lembra? Hã? Então tá. Então, semana que vem nós vamos ter uma atividade avaliativa, tá? Aqui no portal. Então, vocês vão acessar, eu vou elaborar um questionário para vocês, uma prova para vocês. Vocês vão acessar lá o portal de vocês, tá? Depois eu vou dar certinho. Então, semana que vem nós vamos fazer só a avaliação, tá? Todo mundo vai entrar na quinta-feira, tá? No período de aula mesmo. Eu vou aplicar essa prova, elaborando questionários lá no portal. E vocês vão ter amanhã para poder fazer, tá? Eu vou entrar online com vocês. Vocês vão lá no portal, respondem as questões, tá? Para gerar os pontos da prova, tá? Então, eu vou estar lançando a nota desses acessos das atividades. Vou estar lançando também a participação de vocês aqui no portal, tá? E aí, quinta-feira pela manhã, vocês vão fazer a atividade, tá? E vão estar respondendo que vai ser a prova de vocês. Ok. Tá? Eu vou passar isso também indicado para os líderes, tá? As outras matérias que vocês tiverem com os outros professores, cada um vai aplicar uma metodologia, tá? Então, ficou livre para cada professor fazer a sua metodologia. Então, as outras matérias, os outros professores vão estar explicando para vocês, tá? Ou ainda essa semana, ou semana que vem. Então, o conteúdo da prova vai ser sobre violência da mulher, aqueles tipos de violência que foi apresentados em sala de aula e estão postados, sobre violência obstétrica e sobre aborto, tá? Esses tipos de aborto. Então, eu vou cobrar os tipos de aborto também lá, tá bom? Certo. Então, eu vou liberar na quinta-feira o acesso de vocês em horário de aula para vocês estarem respondendo esses questionários. E aí vocês finalizam e aí lá automaticamente já vai sair a nota de vocês. E aí eu posto a nota de vocês, tá bom? Qual o encontro que a senhora vai colocar? Eu vou ver aqui certinho, deixa eu abrir aqui, mas eu passo o recado para o líder, tá? Que aí eu vou passar certinho, que aí eu vou organizar o portal, vou colocar lá qual que é a atividade que eu vou estar colocando, postando para vocês. Então, eu quero que vocês já estudem esses 3 conteúdos, tá? Eu já vou montar a mensagenzinha, tá? Violência contra a mulher, violência obstétrica e aborto. São esses 3 tópicos que vão ser quinta-feira que vem. Então, já espalhem isso, tá? Quinta-feira todo mundo consegue fazer pelo celular também, tá? Essa resposta desse questionário. Tá bom? Pro, Tá. Pode falar. eu quero perguntar em relação onde está tendo que entrar para assistir novamente as aulas, porque elas estão sendo gravadas, né? Isso, Eu não tô conseguindo entrar para ver de novo. porque eu não postei, Brena. Tá bom. Eu vou postar tudinho. Então, E tá outra. bom. Tá? Eu vou postar todo esse final de semana para vocês, aproveitar que a semana é santa, para poder colocar tudo em ordem. Tá bom, obrigada. Professora, Eu vou postar, como que eu vou postar? Das aulas que eu dei para vocês agora online, vai estar específico. Então, essa aula sobre aborto vai estar lá no slide de aborto. Eu vou colocar link da aula ao vivo de aborto, entendeu? Eu vou sempre especificar para vocês. Vai estar lá no encontro mesmo que eu postei o material, tá? E aí vou postar as outras aulas. A única aula que não vai estar postada vai ser sobre violência contra a mulher, porque isso a gente teve em sala de aula, tá bom? Tá bom. Então vão ser só 2 professora, aulas. Pode falar. o horário que a senhora vai liberar essa atividade é das 9 até mais ou menos 11 horas? Isso, mais ou menos isso, tá? Eu Ah, vou tá. É colocar porque
7 horas não, então. Não, eu posso colocar, Ok. tipo, 8 horas, um pouco mais cedo, tá? E Uhum. deixo essa Não, atividade, tranquilo. tá? Tá bom, então. Mas vai ser na quinta-feira para poder estar realizando essa atividade. Tá ok. Tá? Então, eu vou postar e vou deixar tudo organizado, faço uma mensagem para o líder. Então, já vão estudando esses 3 tópicos, tá? Para ficar uma coisa mais simplificada. E aí, vocês vão conseguir assistir a minha aula de novo, então, sobre violência obstétrica e sobre aborto, tá? Professora, Pode falar. os trabalhos que a gente tinha que enviar para a senhora por e-mail foi aquele que nós apresentamos em sala de aula, que a senhora queria os slides e a parte escrita. Uhum. E teve mais um outro, né? Que Teve era sobre para que era sobre violência obstétrica, né? Que era para não, isso. sobre isso, violência obstétrica, que era para a Uhum. gente fazer assar e tudo mais, né? Isso. Então ficou esses 3. Isso. Eu vou dar agora um trabalho para vocês agora. Eu vou dar um caso clínico para vocês agora sobre esse assunto, tá bom? Que eu tô dando. Eu vou Tá bom. postar agora para vocês poderem me enviar, tá? Até quarta-feira, tá bom? Tá Para bom. vocês poderem estar fazendo, para eu pontuar também vocês. Então, quinta-feira, depois que eu fizer a prova com vocês, na quinta-feira, eu vou lançar nota de prova e de atividades, porque agora que eu lembrei que eu vou dar essa atividade para vocês sobre aborto, então, assim, ou eu cobro para vocês me entregarem até esse final de semana, né, para eu conseguir já lançar todas as notas, ou eu cobro até quarta-feira, mas aí eu tenho que lançar a partir de quinta-feira só, tá? Para não ficar incompleta a atividade de vocês. Tá? Eu vou postar para vocês atividades dessa matéria, é um caso clínico, e eu quero que vocês me falem qual que é o tipo, tá? De diagnóstico médico que essa paciente está vivendo, tá? Vocês vão entender, tá bem explicativo o caso clínico. Então, vocês vão colocar qual que é o tipo de aborto, tá? Que ela está sofrendo. Vão colocar lá o que nós podemos fazer da enfermagem, tá? E aí eu vou postar agora para vocês. Então, quem quiser, tá? Vamos combinar dessa forma. Quem quiser já ir me mandando a nota de atividade, eu já vou lançando, tá? É, Mas aí eu espero o prazo até quarta-feira. A partir de quarta-feira eu não recebo mais, tá? Porque aí quinta-feira já tem a prova. Então, quem for me mandando, eu já vou fechando a nota e já vou lançando. Aí só vai ficar a prova para trás, ok? tá bom. Tá? Ok, Peraí, tá. Fica todo mundo em sala agora, tá? Não sai ninguém que eu vou fazer print da tela com o nome de vocês aqui, tá? ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar enquanto eu faço o print. Ficou bem explicado, então, sobre aborto? Ficou. Sim. Sim. E aí, com certeza, a nossa próxima avaliação, né? Em nome de Jesus, nós podemos já estar presenciais, tá bom? Se Deus quiser, pronto. Amém, né? Vocês já estão com saudade de contato? É pele a pele. Então tá. Eu tenho aqui 22 pessoas, tá? Online. Tá? Então tá tudo certo aqui, então, pessoal. Vou postar então já essa atividade agora, tá? Saindo daqui da sala de aula, eu já vou postar a atividade. E aí eu vou começar já a postar a aula também. Assim que vir o link para mim, eu já posto lá. Ah, outra coisa. Vocês precisam baixar o programa Teams, tá? O aplicativo Teams, para vocês conseguirem assistir às aulas. Se vocês forem só pelo link no portal de vocês, vocês não conseguem abrir, tá? Porque as aulas são muito pesadas, né? Elas duram praticamente 1 hora e pouco.
Então, quem não baixa esse aplicativo não consegue ver as aulas, tá bom, pessoal? Então, tem que baixar o aplicativo. Ok. Tá bom. Tá? Ok, professora, obrigada. Então, tá, pessoal. Então, um bom feriado para vocês, um bom estudo, tá? Curtam bem essa Páscoa, muitos chocolates, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando por e-mail, tá bom? Que aí eu respondo, ok? Quando eu não respondo recebido ou eu não dou nenhuma resposta para vocês do que vocês me mandaram, vocês me cutucam lá de novo, tá? Porque às vezes passa despercebido. Lixo eletrônico, eu sempre estou olhando no lixo, porque eu achei bastante trabalhos lá no lixo eletrônico que eu não tinha olhado, tá? Mas eu sempre dou uma resposta, tá bom? Eu demoro mais ou menos uns 2 dias para dar uma resposta para vocês, assim que vocês enviarem, tá bom? Tá. Então tá, pessoal. Até mais então, tá? Bom feriado. Até. Bom feriado, professora. Tchau. Tchau, tchau. Bom feriado, tudo de bom. Tchau, bom feriado, Pro. Tchau, até.